aqui de volta, o papo tá maravilhoso e a Cláudia, psicóloga, minha super amiga, especialista no assunto do luto, veio aqui para continuar essa conversa com a gente. Ela também tem um livro chamado Luz Girassol, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vale a pena vocês lerem, hein? Cláudia, me conta um pouquinho, como é que você chegou no luto? Eu sei que você já estava no caminho da psicologia, mas o luto foi chegando na sua vida, né? Como é que você chegou aqui? Então, Carol, em 2012 eu tive uma perda super importante. Eu perdi minha filha. Eu já tinha 2 filhos e a Ana tinha quase 4 anos e a gente teve um acidente em casa e ela morreu em maio de 2012. E o meu caminho de lidar com isso foi ler muito sobre luto. Assim, eu queria entender como sobreviver, como eu ia conseguir passar por essa travessia, como eu ia conseguir continuar vivendo com essa dor. Então eu fui procurar nos livros, além de terapia e outras ajudas. Eu acho que toda a rede de apoio que eu tive realmente me salvou. Eu aceitava ajuda de todos os tipos, assim, amigas espíritas que me levavam para o centro, rabino ensinando cabala, e um dos caminhos foi ler sobre luto e fazer terapia focada em luto. E de repente eu me vi já sabendo tudo sobre o luto, né, assim, de forma racional, cognitiva. Assim, para mim esse caminho foi o mais eficiente. Acho que não é sempre o mesmo caminho para todo mundo, né? Mas para mim o caminho da fé não foi tão forte. O da fé, você diz, na religião. Na religião. Então, eu me apoiei muito no que significava o luto, o que era, que fases que eu ia passar, quando que isso ia terminar, enfim. Eu me vi com o tempo também com amigas pedindo ajuda para outras pessoas. Então eu comecei a pensar, bom, pode ser um caminho. Eu sou psicóloga, né, já tinha essa formação, então eu fui procurar fazer um curso sobre isso. Das coisas que você estudou, né, Cláudia, que interessante, né? Porque eu acho que quando a gente passa pelo processo de luto de verdade, acho que tem realmente, eu não tinha pensado nisso, mas tem, né, o âmbito espiritual, né, que tem a parte religiosa que te leva para um lugar, e tem a parte talvez mais intelectual, mais racional. Mas eu tô pensando aqui, se mesmo dentro das partes racionais, de livros, né, intelectual, você não tem diversidades no entendimento sobre o luto. O que você aprendeu sobre isso? O que fez mais sentido para você? Eu acho que eu acabei indo num caminho onde estava a minha terapia de luto. A minha terapeuta é especialista em luto e tem um instituto que dá aulas e especializações sobre o luto com base na teoria do apego. Do Bowlby? Do Bowlby. Sim. Então eu fui para esse caminho. Acho que tem uma diversidade, mas hoje tem um certo consenso, assim, de como que a gente enxerga o luto. Por exemplo, antes a gente falava muito das fases de luto como sendo uma termina, a outra começa. E hoje a gente enxerga que não, elas podem acontecer ao mesmo tempo. E que um luto saudável seria a gente estar em movimento, né? Olhar depois de um certo tempo, olhar para a perda, olhar para a vida. Não estar paralisada só em uma das dimensões, né? E todo esse entendimento das dimensões que o luto afeta. Por exemplo, a espiritual, você fica de certa forma em algum momento de mal com Deus, né? Assim, como assim? Pode acontecer algo tão cruel, porque comigo? A dimensão, por exemplo, emocional, cognitiva, física, né? Tanta gente adoece no luto. Ou fica esquecida, né? Então, eu acho que isso é um entendimento em todas as linhas. Tá. Mas eu fui buscar principalmente onde... Aqui a gente não tem tantas ofertas, né, de curso de luto. A gente tem o 4 Estações, que é um dos institutos mais importantes. Tem o Lelu na PUC. E então eu fui pelo caminho que eu já estava próxima. E acho que essa rede de apoio, né, que eu falei, que é fundamental para enfrentar, assim, você ter amigos, você ter família, você estar disponível para isso também, né, porque isso ajuda muito. Se a gente se fecha
o processo pode ser muito mais demorado. Eu acabei procurando pessoas, eu fui atrás desde o começo de pessoas que já tinham passado por isso, né? Por mães que já tinham perdido filhos. Logo no começo eu lembrei das mães de amigas minhas que eu sabia que já tinham perdido filhos, que eu pensava nisso desde pequena e eu ligava para elas, perguntava como é que você conseguiu sobreviver, como é que você está até hoje assim, viva e continuando. E nessa busca eu acabei encontrando outras amigas. A gente fez um grupo na época, tinha os grupos de Facebook. As pessoas ficam muito tocadas, né, Cláudia? Porque eu tava lá também junto com você, me lembro quão, no final, não é com a gente, mas a gente se solidariza porque você chega perto de uma dor, que é a dor que você mais teme, né? É a dor que você mais teme, exatamente. E eu acho que as pessoas às vezes nem sabem direito o que falar, né? Como se aproximar, o que faz, se chega, se fala, se abraça, se liga, se pergunta, será que eu devo estar perto? Será que a pessoa prefere que eu esteja mais distante? De que forma ajudar? De que forma ajudar, né? E eu imagino que quem está passando também tenha essa dúvida também, porque eu já me aproximei de pessoas que falaram pra mim, não, eu prefiro ficar sozinha nesse momento, e outras que falaram, não, fica comigo, eu preciso de companhia, eu só tá aqui tá bom, sabe? Porque o ideal é a gente perguntar de que forma eu te ajudo, né? Mas às vezes a pessoa nem sabe pedir, né, o que eu quero, mas eu te levar um prato de sopa te ajuda, né, se eu te mandar comida essa semana te ajuda, mas de alguma forma tá presente, né, e nessa busca com essas outras mães, a gente foi dividindo muito o que a gente passava, porque passa um tempo, as pessoas já não têm mais, não sei se paciência, ou não saber lidar mesmo, né, já não querem mais ouvir desse mesmo assunto, então você ter um grupo, ter outras pessoas que estão ali vivendo a mesma coisa ou que sabem o que você está passando para dividir é super importante. E nessas, a gente compartilhar as histórias absurdas, às vezes, que a gente ouve com a intenção de ajudar, mas os erros que acontecem pelas pessoas não saberem, a gente decidiu fazer um livro. E a gente não tinha muita literatura, né? Tem muita literatura em inglês, em espanhol, mas em português estava sempre muito ligada à religião, sempre com um viés mais religioso. E a gente queria tipo um manual, sabe? Uma forma de ajudar outras pessoas a lidarem com esse momento, a lidar com o enlutado, mas sem viés religioso. A gente decidiu fazer um livro, depois de alguns anos, assim, que a gente tinha o grupo, colocando um pouco o nosso luto a serviço disso, né, de uma forma pública para poder ajudar, que é o Lua e Girassol, que a princípio é direcionado para mães, porque fala das nossas histórias. Não é um livro biográfico, mas fala um pouco de cada um e o que a gente teve aí em comum. Mas ele serve para qualquer tipo de luto, porque a gente fala muito de como ajudar, ou como não atrapalhar, né, o processo de luto do outro. Klaus, quer me ajudar um pouco, então? Vamos, me conta aqui, será que eu superei o luto do meu divórcio? O superar é uma boa pergunta, né? Então, quero saber. O luto eu acho que, no meu caso, eu acho que acabou, mas eu tô meio que na dúvida agora que ouvindo você falar, porque é um processo de luto, né? Sem sombra de dúvida, é o fim de um relacionamento que, no meu caso, durou, sei lá, 20 anos, com 3 filhos, né? Frutos desse casamento. E se eu parar para pensar da onde eu vim para onde eu tô agora, eu posso dizer que realmente foi todo um processo de superação. Desde rever lá atrás os meus momentos de pensar, parar e pensar, nossa, por onde eu começo, né? Quem eu sou, para onde eu vou, quais são meus valores, o que eu quero, como que eu vou reestruturar minha vida, minha família. Meus filhos eram muito pequenos,
né? Minha filha menor tinha 9 meses, bebezinha. Era difícil pensar, por exemplo, em deixar eles com ele, ficar, o que eu faço sozinha no final de semana, né? E chorar o final de semana inteiro. E às vezes eu queria ter pessoas próximas, né? E não tinha ninguém, porque até então todos os meus amigos, essa rede que você está falando, né? Eram amigos vindos do meu casamento, então eram pessoas que estavam casadas, né? E eu não queria. Eu queria pessoas novas, solteiras, que pudessem me mostrar uma coisa diferente para onde ir, só que ao mesmo tempo eu tava tão magoada, tão triste, tão chateada que eu não conseguia ser boa amiga para ninguém. Eu ia ficar falando e reclamando eternamente, só falando sobre esse assunto, só tentando elaborar, né? Mesmo que também eu tivesse em processo terapêutico, porque também foi passar sem ajuda, né? É difícil passar sem ajuda, né? Mas eu fiquei pensando nessas fases, como elas se misturam, né? E o quanto depois, sim, eu fui buscar pessoas diferentes e fui me reinventando. Eu acho que uma das coisas que me ajudou nesse processo foi que eu não sou uma pessoa de me entregar. Aí me fala se isso faz diferença ou não também, porque eu vejo hoje que às vezes seria possível, né, ter pegado e falado, não, acabou minha vida, não quero mais, não tenho o que fazer, nunca mais eu vou encontrar ninguém, nunca mais eu vou me satisfazer, nunca mais eu vou ter prazer nessa vida, acabou pra mim, e se entregar num processo, sei lá, que eu posso chamar de depressivo. Ficar lá chorando. Você não teve esse momento? Eu tive muitos momentos de grandes tristezas, né, de ficar aprisionada em mim mesma, com medo de que eu não fosse conseguir sair daquilo, mas eu não me entreguei. Isso eu sei, né, de pegar em algum momento, abrir o olho e falar, respirar fundo e falar, não, vamos lá, tem que ter uma saída, eu vou encontrar um lugar. Eu acho que é uma linha tênue entre se entregar e viver e sair. E pegar e falar, vou tentar qualquer coisa, não sei o que, mas alguma coisa continuar. Vou tentar continuar. Eu não sei se é uma opção, né? Pra mim, pareceu naquele momento que se eu ficasse só parada, esperando a vida acontecer e o tempo passar, ia dar errado. Uma sobrevivência, né? Ia dar errado. Essa é uma outra questão, é opção, né? A gente tem outra opção, né? Por isso que eu chamo muito de sobrevivência nesse começo. Você não consegue pensar muito no futuro, é pensar no fim do dia. Como eu vou chegar até o fim do dia, né? Bom, consegui mais um dia. Daí você já começa a perceber que eu sei levantar, tá bom. Eu não sei o que eu vou fazer ainda com isso, mas eu sei, eu caio e eu levanto. Tem um aprendizado, né? É uma travessia que você vai aprendendo a surfar nessa onda. E de repente você acha que tá melhorando, aí vem um gatilho, né? Uma coisa acontece e você cai de novo. Mas com o tempo você já sabe, bom, eu caio, mas eu levanto. Ou se protege dos gatilhos, você começa a entender, né? Que, bom, aquilo, eu não vou naquela festa, porque aquela festa vai me trazer, de repente, lembranças, gatilhos. Agora que no momento eu não quero, ou eu vou, porque eu já sei lidar com isso. Eu sei que eu vou ficar mal, mas ok, vai ser mais um dia. Esse aprendizado do luto, por isso que viver o luto é tão importante, né? Porque tem tanto aprendizado nisso, tem dor, mas tem aprendizado, e se a gente não vive, a conta vem, né? Pois é. E não quer dizer que a gente não, a gente tem uma ferida que vai cicatrizando, a gente cuida para que cicatrize bem, não quer dizer que a gente não tem mais. Né? A cicatriz fica para sempre, mas será que você se sente uma pessoa enlutada ainda? Pode ser que em outros relacionamentos tenham gatilhos que você lembre dessa ferida, e de repente vai doer um pouco porque lembrou, mas isso é estar enlutado? Né? É a grande questão. Eu acho que eu não me sinto enlutada mais hoje. Eu acho que, é claro, você começar a ver fotos e vídeos e as datas, né? As datas, elas trazem muita emoção, tal, mas
são pontuais, né? E eu já sei também eu voltar, né, com mais flexibilidade. Ok, posso chorar, posso ver um vídeo me fazer mal um dia mais difícil, mas no dia seguinte, porque já passei por isso várias vezes, né? Então, e como esse processo é um processo lento também, porque a gente vive num mundo, eu tenho a sensação de que a gente não consegue viver na dor muito tempo. A gente quer arrancar aquilo de qualquer maneira do nosso peito, não porque não que vai doer, mas é que como se a gente não nos autorizasse também de uma certa maneira a viver aquela dor para aprender a superar, né? Demora para aprender, não é querer, não, eu vou conseguir tirar. Eu acho que às vezes a gente fica brigando tanto com aquilo que acaba se machucando ainda mais, né? Do que respirar e pensar né? Então, como você falou, tá bom, vai ser um dia e eu já sei porque eu já passei por aquilo antes, mas quantas vezes você teve que passar e vivenciar tão importante isso, né? Porque hoje em dia a gente medicaliza tudo, né? Tantos pacientes procuram perguntam, mas quando acaba, né? Faz 6 meses e eu ainda tô assim chorando. Tá certo, tá errado, né? Ou procura logo medicar, né? Porque hoje as pessoas não têm paciência, mas realmente não tem, o processo tem um tempo, é como uma ferida, né? Tem um tempo para cicatrizar, não tem jeito, né? De apressar. Mas também não é deitado esperando o tempo passar. O tempo cura, o tempo resolve, o tempo sara, né? Antes de casar, sara. No meu caso, depois de casar. Depois que termina a sara, então. Tem uma sabedoria nisso, o tempo realmente ajuda, mas a gente tem que cuidar para que cicatrize direito. Né? Isso, eu também acho, senão a gente fica o tempo todo com a ferida aberta de uma maneira ou de outra, né? Se a gente abrindo, tirando a casquinha, né? Exato. Enfim, Clau, queria agradecer você por ter vindo aqui conversar comigo. Essa conversa acho que é de grande importância, eu acho que muitas pessoas falam um pouco sobre esse assunto tão presente na nossa vida e vamos continuar esse bate-papo outras vezes em outros lugares. Você é incrível, uma amiga maravilhosa, só agradecer. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Tenho visto seus vídeos, seu canal, tá muito legal, muito útil e a gente tem que divulgar mais porque pode ajudar muita gente. Vamos continuar falando desses assuntos que são presentes e fundamentais, né? Bom, é isso, gente. Quem quiser adquirir o livro A Lua e o Girassol, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês comprarem. É maravilhoso, vale a pena. Eu te vejo na próxima. Beijos!